Olá, boa tarde. Podemos dizer ainda feliz sábado, né? Uma feliz tarde de sábado, né? Que ainda estamos nas horas sabáticas. Cheguei aqui agora, desculpe, demorei um pouquinho, estava numa reunião de comissão, e aí eu falei, gente, a comissão atrasou um pouquinho, eu falei, gente, eu não vou poder ficar até o final com vocês, porque fiz um compromisso aqui com meus amados irmãos do grupo Vida Plena. E eu quero dizer que agradeço ao convite, espero poder corresponder aqui com a mensagem. Tem pessoas da área de saúde aqui, eu sou pastor, conheço um pouco, a gente acaba estudando e se interessando, até por ser adventista, né? Mas não sou profissional da área de saúde. Mas o Senhor tem nos deu, nesses dias em que a Regina me fez o convite, eu pensei, meu Deus, onde eu vou encontrar conteúdo? Busquei aqui na minha estante aqui algum conteúdo que pudesse trazer para vocês e trouxe. Confesso que conteúdo um pouco mais voltado para a área teológica, né, mais para a área bíblica, melhor dizendo, do que propriamente dito o aspecto da temperança na área bíblica, do que propriamente dito na área voltado para a área da saúde, tá bom? Se bem que a gente nós vamos tentar conversar um pouquinho. Testemunhos Seletos, Testemunhos Seletos para a Igreja, página 347, capítulo 2, página 347, diz assim, ó, os segredos da estratégia do inimigo. Intemperança de qualquer espécie embota os órgãos perceptivos, enfraquecendo tanto as energias cerebrais que as coisas eternas não são apreciadas, mas consideradas como comuns. As mais elevadas faculdades da mente, destinadas a elevados desígnios, são postas em servidão às paixões inferiores. Se nossos hábitos físicos não são corretos, nossas faculdades mentais e morais não podem ser fortes, pois existe grande afinidade entre o físico e o moral. Isso não é nenhum segredo para nós, adventistas em especial, que temos uma doutrina de saúde, que estudamos um pouco sobre saúde, e alguns irmãos até que se aprofundam mais. A ligação que tem a mente, o corpo, né? A mente, o corpo e o espírito, né? A ligação que o pensamento com a fisiologia nossa e também o aspecto espiritual da comunicação com Deus. Uma situação está relacionada com a outra, não é? Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são o único meio pelo qual o céu pode comunicar-se com os homens e afetar-lhes a vida no recôndito. Qualquer coisa que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso diminui a resistência das forças vitais e o resultado é um amortecimento das sensibilidades mentais. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, esse é o aspecto do que o Espírito Profecia traz para nós, a irmã Ellen White, dessa importância da temperança na nossa vida. E agora nós vamos trabalhar propriamente dito através dessa imagem. Eu gosto de trabalhar com PowerPoint, porque assim quem está comigo vai até lendo juntos e nós vamos conversando, tá? Fica melhor para ver. Temperança, os frutos do Espírito. Vamos lá. Gálatas, capítulo 5, verso 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Está escrito lá dessa forma mesmo, temperança. Por que Deus não nos deu, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Moderação aqui, era para me ter grifado, moderação aqui tem a ver com temperança, uma vida moderada, uma vida equilibrada, né? A temperança como fruto do Espírito realiza no cristão
o inverso das maquinações e obras iníquas da carne. Eu creio que muitos, se não todos, pelo menos muitos, vão concordar comigo que o espírito ele milita contra a carne. A carne deseja o que Deus desaprova, e o espírito aquilo que Deus aprova. Então, isso faz parte do grande conflito do ser humano, entre fazer a vontade de Deus e fazer a própria vontade. Ter temperança é ter controle sobre as paixões. Segundo Pedro 1, de 5 a 7, nos traz nos deixa essa conclusão. Então, ter temperança e ter controle sobre paixões é ter sobriedade em suas atitudes e decisões, é evitar os excessos em seus apetites, seus desejos e vontades. Né? 1 Tessalonicenses 4, 4 e 5 também fala isso, fala sobre esse aspecto. É bem simples. Algo te irrita o dia inteiro, mas você não explode de raiva, porque tem temperança. Porque tem algumas versões, no lugar da palavra temperança, ela traz a palavra domínio próprio. Domínio próprio. Então, ainda explorando os textos bíblicos, né? Aí nós poderíamos até ler agora, fazer um vapt-vupt aqui com a palavra de Deus, e encontrar aqui as seguintes linha de pensamento, de argumentação. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25, nós encontramos que Deus conduz o crente, a temperança conduz o crente a uma vida disciplinada em tudo. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 9, verso 25? A temperança conduz o crente a uma disciplina em tudo. 1 Coríntios 1, 9 a 25. Eu esqueci de perguntar para a Regina. Regina, quanto tempo eu tenho? Regina? Pastor, a Regina, ela caiu, mas ela na internet dela deu uma saidinha, mas ela já segue falando tranquilo, tá? Tá bom. Tá Fique bom. tranquilo, tá? Então, ok, muito obrigado. Foi Ivana que falou, não foi? Foi sim, pastor. O sotaque é bem característico. A temperança conduz o crente a uma vida disciplinada em tudo. Olha o que 1 Coríntios 9, 25 diz. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Quando nós buscamos a sabedoria de Deus, certo? Deus, por seu infinito amor, pelo poder do Santo Espírito, ele nos disciplina. E é assim que a transformação da vida do crente acontece. Por exemplo, né, algumas pessoas lutaram contra o vício do café. Conheço pessoas, aceitaram a mensagem, né, conheceram a Cristo, aceitaram a mensagem de saúde, mas tomavam café e gostavam demais do café. Então, elas lutaram contra a própria vontade, né, se disciplinaram no aspecto do prazer do café e abandonaram o gosto, o uso do café. Com isso, como resposta, como resultado, elas tornaram-se pessoas mais calmas, né? Porque nessa pessoa específica que eu estou pensando aqui, e que tomava café e deixou de tomar, gostava muito, era todo dia, ela tornou-se uma pessoa mais calma, porque o café ele mexe com o sistema nervoso, não é isso? A temperança promove a liberdade cristã. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. A temperança, ela integra a armadura espiritual do cristão. 1 Tessalonicenses 5, verso 8. A temperança capacita o crente a ser tolerante, moderado e equilibrado. Provérbio 16, 32. A temperança protege o crente dos ataques do inimigo. A temperança é indispensável aos líderes, porque o líder ele precisa ser muito temperante, saber a hora de falar, saber, né, a hora de corrigir, quando recuar, quando avançar. Então, a temperança ela é muito importante na vida do cristão. Agora, o amor é a primeira virtude, porque puxa todas as outras, mas a temperança é a última, porque completa todas as outras. Então, é impossível ser manso sem temperança.
É impossível ter alegria e paz sem temperança. Ou, conforme eu falei, algumas versões trazem domínio próprio, né? É impossível ser manso sem domínio próprio. É impossível ter alegria e paz sem domínio próprio. É impossível, fé sem domínio próprio ou sem temperança vira religiosidade, fanatismo, farisaísmo. Amor sem temperança vira ciúmes, obsessão. Então, o domínio próprio, a temperança, é fundamental para que a gente possa resistir, para que a gente possa ter o equilíbrio necessário nas diversas situações, nas diversas circunstâncias em que nos encontramos. E eu tenho estudado a palavra de Deus, eu creio que vocês vão concordar comigo que até Deus nos prova, e na hora de receber a prova é preciso ter equilíbrio para ouvir a voz de Deus, né? Para saber como reagir nas circunstâncias, na hora da prova, e para agir de maneira, ter uma reação que seja cristã e que venha honrar e glorificar o nome de Deus. Na vida, o domínio próprio, o equilíbrio, eles são, por demais, necessários. E a gente sabe que existe uma série de fatores que contribuem para isso. Nós vamos avançando aqui e vamos conversando sobre isso, no aspecto da saúde, no aspecto do trabalho, no aspecto daquilo que nós temos que fazer, da atividade que nós desenvolvemos. O equilíbrio, o domínio próprio, o saber ponderar, né? Equilibrar as questões, as demandas da vida, é que vai favorecer, primeiro, para que eu e você tenhamos uma vida com qualidade, segundo, para que nós possamos honrar e glorificar, e o mais importante, né? Possamos honrar e glorificar o nome de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, 3-8, diz assim, ó, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, e vós também, reunindo toda a vossa vigilância, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, piedade, fraternidade, domínio próprio, conhecimento, diligência, porque se em vós aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o conhecimento de Cristo, da vontade de Deus, daquilo que Ele requer para nós, vai ser completo em nós, vai ser pleno em nós. Teremos uma vida, pegando o gancho aqui do nome do grupo, teremos uma vida plena. Temperança é domínio próprio, temperança e domínio próprio em ação. Desculpe o erro aí, tá? O temperante, segundo Tito 1,8, é aquele que exerce autocontrole sobre as paixões ou desejos desregrados da alma. Na criação, Deus dotou o homem de certas faculdades naturais necessárias à sobrevivência: alimentar-se, preservar-se, reproduzir-se, dominar sobre a criação e adquirir bens. No entanto, com a entrada do pecado, essas aptidões inatas foram contaminadas pelo pecado. A partir de então, surgiram a glutonaria, o suicídio, a prostituição, a servidão, a ganância, a cobiça, etc. Esses últimos manifestam-se muitas vezes de modo incontido, aprisionando a pessoa aos vícios e ao desejo irrefreável de cometer tais pecados. A Bíblia o chama de concupiscência da carne, né? Quando eu vejo esse texto, eu lembro, eu gosto de ler, sempre me faz lembrar 1 João, capítulo 2, verso 15. Eu vou ler, porque aqui, quando fala de concupiscência, a gente lá também cita o amor, né? Deixa eu abrir aqui a palavra. 1 João, capítulo 2, verso 15. Estou chegando lá. Está escrito dessa forma.
Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, olha a concupiscência aqui, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O vigor, a saúde, os anos de vidas com mais qualidade, eles acontecerão se eu e você tivermos temperança, ou se eu e você tivermos domínio próprio, abandonarmos a concupiscência da carne, que é a prostituição, a ganância, a cobiça, a glutonaria e assim por diante. O desejo refreado, por exemplo, é contemplado por Tito no termo traduzido por moderado, na versão bíblica Almeida, Revista e Corrigida. Este termo, no original, soforâneo, significa literalmente são de cérebro ou mente sóbria. São de cérebro, mente sóbria, e se refere à prudência e ao autocontrole proveniente de uma reflexão. O moderado dentro deste contexto é alguém que não se deixa dominar pela ansiedade. Pelo contrário, exerce controle sobre ela, pois pondera seus atos e suas respectivas consequências de acordo com a palavra de Deus. O crente, que permite ao Espírito Santo torná-lo segundo a imagem de Jesus, desenvolverá essa virtude em todas as áreas da vida. Deus anela que o crente tenha domínio próprio, pois este fruto capacita o crente a renunciar à impiedade e à concupiscência e às concupiscências mundanas. O fruto da temperança abrange a renúncia aos desejos ou prazeres pecaminosos. Mais um pouco de definição bíblica. A palavra original traduzida por temperança aparece somente em 3 passagens do Novo Testamento. Em Gálatas, capítulo 5, verso 22, é usada para designar a última seção do fruto, o nono fruto do Espírito. Em Atos, capítulo 24, verso 25, Paulo empregou o termo ao discorrer em Félix acerca da justiça e da temperança e do juízo vindouro. E em 2 Pedro, capítulo 5, verso 5 e 6, capítulo 1, verso 5 e 6, a palavra é incluída na lista das qualidades que todo cristão deve desenvolver. Diz assim: acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. Temperança como fruto do Espírito é autodisciplina. A ideia principal de temperança é força, poder ou domínio sobre o ego, inclusive petulância, arrogância, brutalidade e vanglória. É o controle de si mesmo sob a orientação do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 9, 25, a temperança é empregada em alusão ao treinamento e disciplina regido de corredores gregos em seu esforço para conquistar o prêmio. Paulo frequentemente faz uso das analogias do atleta e do soldado em seus escritos. Correi de tal maneira que alcanceis o prêmio. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Aqui não se trata do ascetismo pagão e idólatra, nem de autoflagelação religiosa, mas de manter o nosso inteiro ser em sujeição por amor a Cristo. Paulo dizia, né, eu esmurro o meu corpo, né, ou seja, eu luto contra a minha própria vontade, o desejo da carne que eu tenho. Eu luto, esmurro o meu corpo. Domínio sobre os desejos sexuais. A palavra temperança também é usada em referência
ao domínio do cristão sobre os desejos sexuais. Mas faltou grifar aqui, gente. Isso aqui aqui em cima seria um título, né? A palavra temperança também é usada em referência ao domínio do cristão sobre os desejos sexuais. Mas se os solteiros não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Foi uma recomendação que Paulo fez aos solteiros. Ainda argumentando no segredo da temperança. A falta da temperança leva a pessoa a cometer excessos ao dar vazão aos desejos pecaminosos da carne. O melhor antídoto contra isso é estar cheio do Espírito Santo, porque desta maneira estaremos sob o seu controle. Ele nos ajuda a dominar nossas fraquezas e submetermos-nos à sua vontade, conforme a gente encontra aí em Romanos 8, 5 a 9, João 3, 6, esse pensamento. Sem o auxílio do Espírito de Deus, nossas inclinações naturais cedem facilmente aos desejos pecaminosos. Todavia, ao nascermos do Espírito, a nova natureza divina em nós esforça-se por cumprir toda a sua vontade e agradá-lo. A pessoa que busca, o cristão que busca a Deus e clama pelo poder do Espírito Santo, ele deseja no seu coração uma vida equilibrada. Ele deseja viver com moderação. Isto é, significa que devemos evitar os extremos de comportamento ou expressão, conservando os apropriados e justos limites. Obviamente, há coisas das quais o cristão tem que se privar totalmente. Aí pode ficar muito longo, tem algumas passagens aqui, mas até tem uma recomendação do livro, eu não sei, provavelmente a maioria aqui deve conhecer, o livro o livro Temperança, de onde, inclusive, eu tirei alguns textos que estão do Espírito Profecia, que estou trazendo aqui para vocês. Entretanto, Deus criou muitas coisas boas para delas desfrutarmos, com prudência, sobre a orientação do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Vamos examinar os ensinos bíblicos quanto à temperança em áreas específicas de nossa vida? Vamos lá? Muito bem. Primeiro, controle da língua. A temperança começa com o controle da língua, e o apóstolo Tiago informa-nos o quão difícil é realizá-lo, não é verdade? Tiago fala que a língua, né, ela é perigosa, então ser temperante, ter o domínio da língua é um dos requisitos para o cristão. Se você não controla a sua língua, a sua fala, a sua conversa não controla nada mais em sua vida. Se você realmente deseja o fruto da temperança, peça ao Espírito Santo para controlar a sua língua. Moderação nos hábitos cotidianos. Em 1 Coríntios 6, 12 a 20, aprendemos a importância de honrar a Deus através do nosso corpo. Nessa passagem, trata-se não só a respeito da imoralidade sexual, mas também sobre qualquer outra prática que desonre o corpo e, consequentemente, desonre Deus. A glutonaria e a bebedice, alguns aspectos, né, do domínio da temperança. São hábitos pecaminosos contra os quais somos advertidos na Bíblia. Alguém que repreende outrem por alcoolismo e, ao mesmo tempo, come de forma excessiva é incoerente. Esse tal prejudica-se igualmente pecando contra o corpo. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para educar nossos hábitos alimentares. Moderação no uso do tempo. Isso aqui é uma situação que eu vivo, o uso do tempo, né? Às vezes a demanda é tão grande, que o tempo fica escasso e também a gente acaba se cansando, né? Provavelmente o maior exemplo bíblico de satisfação excessiva dos próprios desejos é o rico e o insensato. É o rico insensato. Jesus destacou a importância de usar nosso tempo com sabedoria em seu discurso em relação à vigilância. O crente equilibrado o dividirá entre a família, o trabalho, o estudo da Bíblia, a casa do Senhor, a oração, o descanso e o lazer. O preguiçoso ou o indivíduo que desperdiça tempo em atividades inúteis não tem domínio próprio. Algumas características importantes aqui com relação ao tempo, né? Saber
controlar o tempo. E com essa questão da demanda, de muita demanda, eu estou aprendendo uma coisa que eu tinha dificuldade, sabe, que é dizer não. É muito importante dizer não para preservar a sua saúde, para que você possa ter tempo de qualidade para realizar aquilo que você se propõe realizar, para você usufruir de horas de descanso com qualidade, se desligando de tudo. E diga-se de passagem, foi por isso que o Papai do Céu separou o sábado para nós, para que você possa ter melhores reações, porque a pessoa muito atarefada, muito assoberbada, as reações delas, ela acaba reagindo de uma maneira que não gostaria. É muito comum isso, falar coisa que não quer, que não deve, e fazer coisas que não deve por causa do assoberbamento, né? Do atarefamento, muita coisa para fazer, e aí tenta dar conta de tudo. É melhor fazer com qualidade só para um, focar só em algo, do que tentar abarcar ou atender a todos. E certamente haverá momentos em que algumas pessoas se sentirão injustiçadas, porque você ou eu, ou qualquer um de nós que está batalhando para poder administrar o tempo devidamente, se sinta injustiçada porque naquele momento em que ela deseja, a gente não dá a atenção que ela precisa. Como pastor, a gente sofre essa situação, não é? Muitas pessoas nos procuram e, às vezes, o agendamento ali não consegue encaixar, e as necessidades são muitas, né? Se a gente não souber equilibrar essa questão do tempo, a gente acaba se prejudicando. Autodomínio da mente. No mundo de hoje, há muito... deixa eu voltar ainda para a questão do tempo, né? Às vezes, a gente sonha e, quando sonha, se deixa influenciar pelo imediatismo. Eu tenho um sonho, mas esse sonho tem que acontecer já, o mais rápido possível. A gente não consegue esperar o tempo certo para acontecer. Os meninos novos que estão namorando, que o digam, não é? As pessoas que querem, né, ganhar muito, ganhar bem logo de primeira, que o digam, né? Que às vezes querem ganhar muito, querem, né? E aí acabam atropelando as coisas. Dessa questão de esperar o tempo certo para as coisas, Deus nos manda ir para a natureza, e a natureza nos ensina muito, né? Por exemplo, uma fruta, se você planta uma árvore e ela só vai dar o fruto no tempo certo. Se você, a não ser que faça esses enxertos que estão usando aí, a ciência está fazendo uso desses métodos, a não ser que use isso, mas a fruta suculenta, gostosa, boa, porque, inclusive, os frutos hoje eles estão até comprometidos no sabor por causa dessa aceleração, né? Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Quem come galinha sabe, galinha de granja principalmente, sabe que esse frango ele demora ali, em 45 dias ele fica pronto para abate. E nós sabemos, quem já teve algum contato com o campo, sabe que uma galinha leva muito mais tempo do que isso para ficar adulta e, vamos dizer assim, ficar no ponto de abate, no ponto de ser levada para a panela. No entanto, a pressa, o imediatismo, tem feito com que as pessoas façam uso de alimentos rápidos, têm adquirido, e assim vai. Por causa dessa influência do imediatismo, os sonhos nossos a gente vai atropelando, se compromissando e comprometendo a nossa qualidade de vida. Autodomínio da mente. No mundo de hoje, há muitas atrações e passatempos aparentemente inofensivos com o objetivo de afastar-nos de nossas responsabilidades para com Deus. O que lemos, vimos e ouvimos causa impacto em nossa mente, por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo a fim de conservá-la pura. Aquele texto de Ellen White era para encaixar aqui, das artimanhas do inimigo, mas como não deu tempo de encaixar, eu li antes
Estou fazendo menção agora justamente para poder fazer o contraponto, para poder fazer, melhor dizendo, para poder fazer a associação com o domínio da mente. O inimigo ele vai procurar de muitas formas, e hoje algumas pessoas não estão tendo tempo, às vezes, para a família, por estar muito envolvido com os passatempos, seriados, jogos de futebol, e assim vai, né? Os programas que são desenvolvidos para te prender à tela. E aí a gente não tem tempo para a família, não tem tempo nem para cuidar da saúde, que tem gente que deixa de fazer exercício físico para ficar em casa jogando, né? Outro dia eu visitei uma irmã, ela pediu oração, pediu que eu conversasse com o filho dela, porque o filho dela se tranca no quarto, fica lá no jogo o dia, e você precisa ver, a gente, quando abriu a porta do quarto para poder conversar com ele, prato de comida debaixo, a roupa tudo jogada ali pelo canto, um negócio, uma bagunça. Ele lá envolvido no game. Para fazer ele parar, tive que meio que assim marcar uma hora, né? Falei assim, vou marcar uma hora aqui. Eu falei assim, quanto tempo? 15 minutos para conversar com ele, tentar abrir os olhos dele, fazer uma oração, né? Sugerir que ele saia, que participe do Clube dos Bravadores, e para tirar ele daquele ambiente, né? É um escravo, fica ali fechado. Quando a porta do quarto abre, fica apertando o olho assim, porque a claridade incomoda os olhos. Então, o domínio da mente, Satanás está fazendo tudo para dominar a minha e a sua mente, envolver o nosso tempo, para que a gente não tenha tempo para Deus, para que a gente não cuide do nosso corpo, para que a gente não tenha qualidade de vida e, consequentemente, não tenha discernimento para poder separar o que é certo do que é errado, da vontade do mundo, da vontade de Deus. E esse tema, esse estudo que o grupo aqui está fazendo, ele é muito importante e é por esse motivo, porque assim eu percebo que está havendo um despertamento para essas questões, e louvado seja Deus por isso. O que lemos, vimos ou ouvimos causa impacto em nossa mente, por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo a fim de conservá-la pura. E a gente tem aprendido na sala 57, né? Que para que nós sejamos libertos de uma situação, deixa eu fechar a tela aqui, de uma situação de escravidão mental, de um vício, clamar o Espírito Santo é o único caminho, porque nós, de nós mesmos, não conseguimos, nós precisamos de um poder de fora, que é o Espírito Santo, que para vir para nós e nos libertar daquela situação em que nós nos encontramos. Eu vou usar uma situação prática. Uma vez um pastor soube que a sobrinha dele estava envolvida com prostituição. E ele morava numa cidade, a sobrinha era de outra cidade, e ele acabou descobrindo que essa sobrinha estava em uma casa de mulheres na cidade onde ela foi, na verdade, ela foi para eu vou usar o nome que o pessoal que me contou a história usou. Ela foi para um cabaré na cidade onde ele estava como pastor. E quando ele soube disso, ele não contou conversa. Ele se informou direitinho, foi lá para dentro, encontrou com ela, pegou ela pelo braço e falou assim, olha, você não, a partir de hoje, você não fica mais aqui, você vai ficar comigo. Então, precisou de uma intervenção de fora para poder tirar, libertar, arrancar aquela menina daquele ambiente de prostituição onde ela se encontrava. É esse o papel, mais ou menos esse, talvez seja uma expressão um pouco forte, mas é esse o papel que o Espírito Santo exerce na vida de todo aquele que está preso ao mundo, preso ao vício, mentalmente e muitas vezes fisicamente, por causa das substâncias químicas, né? Se é a bebida, se é o café, se é uma droga, por causa das substâncias químicas que envolve ele. Ele precisa de um poder de fora para poder libertar ele dessa situação. E nós, como cristãos, temos um papel importante nessa situação de ajudar, apoiar e ir lá e tirar essa pessoa dessa situação.
é uma necessidade que nós temos. Tá? Muito bem. Vamos voltar lá, que está faltando mais alguns slides para a gente concluir. Então, o que lemos, vimos e ouvimos causa impacto em nossa mente. Por isso, precisamos da ajuda do Espírito Santo a fim de conservá-la pura. Acima de tudo, Deus deseja que sejamos santos. Esta ideia é enfatizada inúmeras vezes ao longo da Bíblia. Porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Santificação, eu traduzo santificação como domínio próprio também. O domínio próprio, o buscar a Deus, o permitir que o Espírito Santo haja na nossa vida, separando o tempo necessário para estar. Eu, conversando com o Wagner, até falei, quinta-feira, acho que foi na quinta-feira que eu estive pregando na sala, até o Wagner estava me... É uma luta, um desejo muito grande que ele tem. Trazer as pessoas que estão assistindo a sala fora do horário, posteriormente, as circunstâncias são várias, as necessidades são muitas, mas trazer essas pessoas para dentro da sala. Essa é a maior demonstração de quem está desenvolvendo um domínio próprio, de quem está sendo dominado pelo Santo Espírito, de quem está mudando os hábitos que são nocivos. Um deles, dormir tarde. Na nossa cultura, no nosso tempo, né, com essa facilidade da iluminação e dos programas que ficam passando tarde da noite, é muito fácil a pessoa ficar acordada até mais tarde e aí prejudicar a sua saúde, porque as horas de sono de qualidade acabam se perdendo. No último encontro que eu tive aqui com a sala, uma jovem explicava a questão da qualidade do sono antes das 12 horas. E isso, de certa forma, não é novidade para nós. O Espírito de Profecia nos orienta, quem lê os livros de temperança, conselhos sobre mordomia, está lá a irmã Ellen White nos ensinando que as horas antes da meia-noite, elas produzem algumas substâncias, né, alguns hormônios que reproduzem células, repõem células, favorecem o restabelecimento das energias, de maneira que uma pessoa pode acordar 4 horas da manhã em boas condições de trabalho, de atividade, e levar até a noite com uma produtividade muito mais alta do que ele fazendo o trabalho até tarde da noite para acordar tarde no outro dia. E mais cedo ou mais tarde, a jovem que ministrou a palestra, eu não lembro o nome dela agora, ela dizia assim, a natureza vai cobrar, o tempo vai cobrar, e de fato cobra. Por isso, a santificação, eu associo ao domínio próprio. E quando a gente está tendo o domínio próprio, é porque o Santo Espírito está agindo em nós. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, eu posso parafrasear aqui, posso traduzir de uma forma diferente aqui, sem domínio próprio, sem pedir a Deus que nos dê domínio próprio, o Santo Espírito nos dá o domínio que nós precisamos para a gente abandonar esse hábito, esse costume. Sem esse domínio próprio, a gente não vê Deus. Teremos dificuldade. O Espírito Santo trabalha em nosso interior, aperfeiçoando a santidade e tornando Cristo uma realidade em nossa vida. Ele quer produzir em nós o fruto espiritual da temperança e cria em nós o desejo de separação do mundo pecaminoso para viver de modo agradável a Deus. O fruto da temperança suscitado pelo Espírito Santo, opõe-se a todas as obras da natureza pecaminosa, carnal e humana. No momento em que somos salvos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. A partir de então, não deveremos estar mais sob a escravidão do pecado, porque o Espírito Santo nos dará o domínio próprio para vencer aquele pecado que nos afasta de Deus, que nos coloca para baixo, que maltrata o nosso corpo, assim por diante. Ao longo da vida terrena, precisamos exercer o governo disciplinado sobre os desejos da carne. Esta
a natureza essa natureza que a gente tem, fará tudo para recuperar o seu domínio sobre nós. Busquemos todos sempre a renovação espiritual e tenhamos uma vida inteiramente rendida a Jesus como Senhor. Nessa dimensão espiritual, nasce e cresce o fruto do Espírito, que é paz, bondade, longanimidade, os frutos de Gálatas capítulo 5, que estão lá para cada um de nós. E o meu desejo é que você vá bem, que você possa desenvolver o domínio próprio, que você possa buscar a unção diária do Santo Espírito para poder ser um vencedor em Cristo Jesus e estar pronto para testemunhar, primeiramente, e estar pronto para receber o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Evidentemente que isso não acontece, não somos nós que fazemos, é o Espírito de Deus que age em nós, que realiza o querer e o efetuar em nossa vida, evidentemente. Mas a parte que nos cabe é preciso realizar, não é? E que Deus nos ajude para que possamos buscar realizar essa parte que nos cabe. É o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Regina. Amém, pastor. Muitíssimo obrigada por esse assunto tão maravilhoso, né, pastor? Tão abrangente também, né, pastor? Verdade. A gente está aqui realmente desfrutando esse banquete, né, que Deus nos proporciona para vivermos uma vida melhor, né? Um estilo de vida que agrade, né? Tanto a Deus como a nós, né? Para que possamos ter saúde, para que possamos ter paz, né, pastor? Que faz toda a diferença em nossa vida. Pastor, o senhor pode orar conosco, pedindo Podemos, que sim. o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, nos conceda, né, avançar neste conhecimento, né, que é muito importante, e praticar também, né? Ora conosco, pastor. Me permita só uma palavra, Regina. Uma vez um jovem me procurou, a gente estava num acampamento de carnaval, e ele estava dizendo para mim o seguinte: pastor, eu estou precisando muito de oração, eu estou precisando muito de ajuda. As coisas para mim não dão certo. E aí ele começou a enumerar as coisas que ele tinha vontade de fazer e que não estava conseguindo realizar. No requisito do domínio próprio, da temperança, no vencer os maus hábitos, o conselho que eu dou para ele e vou dar para cada um de nós aqui é o seguinte: vai por etapa, vá por etapa, uma coisa de cada vez, né? Eu penso que o ideal para se fazer uma mudança, o ideal é começar, por exemplo, dormindo cedo. Comece dormindo cedo. Organize a sua agenda para começar a dormir cedo. Depois que você estiver dormindo cedo, se organize para poder fazer algum exercício, alguma caminhada, se você ainda não faz. Fazer algum exercício, alguma caminhada. Ao mesmo tempo, já vá ali organizando o seu cardápio, porque você sabe que a alimentação tem uma influência muito, muito grande no resultado daquilo que a gente quer fazer, na nossa energia, né, num corpo saudável. E assim, vá avançando por etapas. E você vai perceber que aquilo que você não conseguia fazer antes, você vai passar a realizar. E vai ser uma bênção, porque aí você vai se sentir mais feliz. Foi Leila que falou no último encontro que eu tive aqui, agora eu vi a Leila. Eu gostei muito daquela palestra que você deu, viu, Leila? E aí, então, você conseguirá. Eu acredito que você vai ter mais sucesso, inclusive vai ter um sentimento de realização. Eu dizendo para o rapaz, vai ter um sentimento de realização porque conseguiu vencer naquela etapa. Aí parte para a etapa seguinte, conseguiu vencer na segunda etapa e vai avançando. Isso vai trazer para você um sentimento de realização e de felicidade que vai lhe proporcionar muita alegria, né? Vai lhe proporcionar crescer dentro daquilo que você está se propondo. E vai ser uma benção. Então, faça por etapas e você vai conseguir, tá bom?
Oremos. Pai bondoso, Deus eterno que habita nos céus. Senhor, o teu Espírito está se movendo, Senhor. Está se movendo da sala 57, está se movendo aqui nesse grupo Vida Plena, está se movendo nos grupos de oração. O teu Espírito, Senhor, está movendo e está nos impressionando a estudar temas que nos despertam, que abrem nossos olhos, que nos faz relembrar assuntos importantes que já ouvimos, mas não estávamos dando muita atenção. O teu Espírito está se movendo, está agindo, porque o teu Santo Espírito está formando um povo para receber Cristo nas nuvens dos céus. Ó Deus, esta obra, esse movimento que está se realizando, eu peço, Senhor, concede-nos a graça, a alegria de sermos vencedores pelo poder do Santo Espírito nas nossas lutas, nas nossas necessidades, naquilo que precisamos fazer. Dá-nos, ó Deus, domínio próprio e nos mostra, Senhor, faz-nos entender que precisamos ter uma vida simples. Quanto mais simples for a nossa vida, melhor para nós alcançarmos os objetivos espirituais que nós almejamos. Então, meu Senhor, Santo Espírito, continua a agir na minha vida, na vida de cada pessoa, cada ouvinte que está aqui na sala do Zoom e também no YouTube. Que a tua bênção seja derramada sobre ele. Que ele possa perceber de maneira especial a voz do Espírito Santo falando ao ouvido. Esse é o caminho, andai nele. E que nós possamos ter a coragem necessária, dar-nos a coragem necessária para tomar as decisões acertadas ao teu lado. Abençoa a liderança deste grupo, abençoa, Senhor, a cada líder que está em movimento, se permitindo usar pelo teu Santo Espírito. Que a tua graça e teu infinito amor nos alcance a cada dia. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém.